Vamos lá falar sobre aposentadoria? Defere no programa Piracicaba agora. Muito boa noite, Lia. Muito boa noite, Leandro. Prazer em tê-los novamente aqui. Tudo bem? Tudo bem, Neto. Boa noite, Maria. Boa noite a todos. Neto Barbosa, sempre honra imensa estar junto. Boa noite, Leandro. Todos vocês. Boa noite a todos. Muito bem, estamos ao vivo, o programa Piracicaba agora. Faça sua pergunta através desse WhatsApp, 991411048 ou através do telefone 25341234. Pode mandar sua pergunta aí, já manda agora para tirar dúvidas sobre a aposentadoria. Defere no programa Piracicaba agora. Você sabe há quanto tempo a Defere está conosco aqui? Quantas pessoas foram aposentadas de uma maneira digna, né? É a experiência da Defere aliada com a possibilidade de você em casa saber e ter a resposta correta, né? Não adianta ficar patinando, dando desculpa. A resposta tem que ser certa, correta. Afinal de contas, é a sua aposentadoria. Pois não, Maria? Vamos para a primeira pergunta. Lembrando que a gente tem uma lista aqui. A gente vai fazendo as perguntas conforme as participações. Se você tem uma dúvida, já manda para ela entrar nessa lista também, tá? Vamos começar hoje com a dúvida da Neuza, que ela diz o seguinte: olha, dei entrada na minha aposentadoria em 2018 e o INSS só recusa. Tenho 13 anos de contribuição e 65 anos de idade. Poxa vida, isso é comum acontecer, Lia? O que está acontecendo aí com a dona Neuza? Maria, é por isso que a gente sempre fala, né? Procure um profissional especializado na área, né, dona Neuza? Mas o caso da senhora, o que pode estar acontecendo? A mulher, dona Neuza, ela se aposenta aos 62 anos de idade e tem que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Como a senhora disse ter 13 anos, pode ser que seja por esse motivo que o INSS está negando o benefício da senhora, tá? Mas a gente precisa ver se a senhora já trabalhou na roça, porque caso já tenha trabalhado, a gente pode somar esse tempo que falta de 2 anos com o tempo trabalhado na roça, tá? Ou então, pode ser que algum patrão que registrou a senhora não pagou o INSS e nesse caso o INSS está negando o benefício, tá? O que isso pode ser resolvido também, porque exatamente, Neto. Então a culpa não é da senhora. A senhora não tem obrigação de fiscalizar se o patrão paga ou não paga, né? Isso, né, são outros órgãos que têm que fiscalizar. Então, pode ser que seja também por esse motivo que o INSS está negando, tá? Mas agende uma consulta no escritório, nós faremos, né, a contagem, a recontagem, né, do tempo de contribuição. A gente vai passar certinho se são 13 anos ou se são mais anos, se tem algum tempo trabalhado na roça, como eu falei. A gente pode somar nesse tempo e já aposentar a senhora. Mas caso contrário, não tem, são realmente 13 anos de tempo de contribuição. Daí, nesse caso, tem que pagar esses 2 anos para completar os 15 anos de tempo de contribuição e aí sim fazer o pedido do aposentadoria por idade, tá? Mas como a senhora disse ter 65 anos, então tem um benefício, né, do INSS para aqueles que não têm os 15 anos completos, para o homem ou para a mulher que tem 65 anos ou mais, tá? E que não completou ainda o tempo mínimo de contribuição. Então, para essas pessoas também tem um benefício, que também é chamado de LOAS ao idoso, e daí, nesse caso, tem o direito de receber um salário mínimo por mês. Então, dona Neuza, agende uma consulta no escritório. Nós faremos a contagem, vamos ver qual que é o melhor caminho, e daí vamos te orientar certinho o que a senhora deve fazer. Dona Neuza, para a senhora, né? A senhora viu que é em detalhes, é assim a consulta, para a senhora entender. Então, a senhora tem que ligar. Já agenda uma consulta que a Lia vai correr atrás disso e vai conseguir a melhor opção para a senhora. 3377-0270. A senhora pode ligar amanhã, viu? A partir das 8 horas. Ou no outro telefone, que é o 3377-0280. Mas ligue na Defere para a senhora encontrar com a Lia, para a senhora encontrar com o Leandro. É muito importante que quem vai lhe atender na consulta é a Lia e o Leandro. Eles vão estar lá para conversar com a senhora, para conversar com o senhor e explicar tudo certinho. O que é importante é saber qual é a situação. Coisa que é prioridade na Defere, né? A Defere, ela traz tudo conforme a lei e ela quer que o senhor e a senhora entendam o que está acontecendo, né? Isso é muito importante, principalmente para o idoso que vai se aposentar. Às vezes você vai em algum lugar por aí, é tão ruim, né?
quando a gente... Ali até pode falar um pouco disso, né, Lia? É tão ruim, né, quando vai no lugar e aí não deixa o idoso falar, e aí não explica nada para o idoso. Eu não estou falando somente de alguns escritórios, eu estou falando de qualquer lugar. Às vezes o idoso tem pergunta, ele quer saber, ele quer detalhes, e a pessoa não tem paciência. Eu já vi algumas situações de entristecer. Às vezes o idoso está ali na fila para comprar um negócio e a pessoa não tem paciência. Então, quem está errado é aquela pessoa, que a pessoa não está naquela posição para atender, né? Porque a Defere não tem isso. A Defere, ela, com o tempo que levar, ali o Leandro vai estar com o senhor e com a senhora, até o senhor e a senhora entender, né? Afinal de contas, não é assim. Ah, eu vou lá, fui abastecer o carro, né? E uma pessoa ali começou a falar diferente. Eu fui no mecânico e ele não tem paciência para me explicar, falou que é assim mesmo e virou as costas para mim. Não pode ser assim, em nenhum lugar. Quanto mais se tratando de aposentadoria, né, Lia? Não, Neto, você está corretíssimo, né? Porque a gente escuta isso direto lá no escritório. Olha lá, eu vendo? fui lá em tal lugar, a pessoa nem me ouviu, a pessoa não me explicou da forma que vocês explicaram aqui. Porque às vezes as pessoas usam termos técnicos que só a pessoa que só quem estudou entende, né? Só a pessoa que se especializou naquilo que sabe. Né? A mesma coisa, às vezes a gente precisa de um documento do INSS, então a gente sabe a sigla certinho, mas quem não trabalha com o INSS todos os dias não vai saber qual o documento que eu preciso para saber. Então é bem assim, é bem detalhado a consulta. Então a gente conversa, tem consulta que demora 1 hora, Neto, claro. Né? Porque a gente tem que explicar e no final a gente sempre pergunta, o senhor entendeu? E posso dizer que 100%, Neto, as respostas que nós ouvimos lá no escritório. Agora eu entendi. Agora entendi. Né? Às vezes, eu tô, né, com outro profissional, mas ele não me atende. Ele não explica como é que tá o andamento do meu processo. Tá vendo só? Né? Então, olha, Neto, infelizmente acontece muito, mas eu falo assim, a gente tem que ter, né, aquele princípio de tratar as pessoas como a gente gostaria de ser tratado. Lia, isso né? aí. Então, esse é o ponto. Esse é o ponto, né, Neto? Porque muitas vezes a gente vai num lugar, a gente ainda que não é idoso, né? Mas a gente é maltratado, né? A gente fala assim, nunca mais eu volto nesse lugar. Exatamente. Né? Exatamente. Então a gente não gosta de ser tratado assim, eu acho que ninguém gosta e eu acho que as pessoas não têm o direito de tratar as pessoas assim. E a gente sempre, né, como a gente ama o que a gente faz, então a gente trata todos de igual forma, não tem diferença, todos são iguais lá no escritório. Exatamente. A gente trata todos da mesma forma e tenta explicar da melhor forma possível. Isso é muito importante, é isso que você vai ter na Defere, viu? É isso que você vai ter com a Defere, tanto com a Lia como com o Leandro, é isso que você vai ter indo até a Defere. Total segurança, a ser atencioso, tratá-la com respeito, isso é muito importante. Por isso estamos aqui na parceria, né? Estamos aqui na TV, mostrando para o senhor e para a senhora. 3377-0270, o telefone está aqui, vai anotando, viu? 3377-0280. Fala, Maria, pois não. Só reforçando isso que vocês acabaram de falar, seu xará, Leandro, tá aqui assistindo Leandro, a gente, lá com a dona De Leandro para Leandro, hein? E ele tá avisando aqui, olha só, boa noite, Leandro, Lia. Hoje um amigo meu com a mãe dele foram atendidos lá por vocês e foram muito bem atendidos, você vê? Falou pro amigo, né, que foi bem atendido. Ele falou que não sabe se pode falar o nome daquilo, então não vamos falar, né? Mas, você vê, ligou, falou, provavelmente foi o Leandro que indicou vocês. Chancela, foi, Ele comentou, Ele na comentou? consulta o cliente comentou, falou que foi o Leandro, Olha lá, que legal. filho da Sebastiana, né? Isso, E ele comentou e a gente fica muito feliz de saber, né, que a gente está correspondendo às pessoas. É muito legal, e aí você vai indicando, você quer o bem. O ser humano, graças ao nosso Criador, ele tem muito mais propósito de fazer o bem do que fazer o mal, né? Ainda bem. Apesar que tem algumas pessoas que vai contra a natureza divina, né? E vai praticar, vai ser mal, né? Mas a grande maioria quer praticar o bem. Então, fez o bem comigo, eu vou falar, olha, vai lá, me tratou bem, vai, você precisa. E é isso que a gente faz aqui no programa também, falando com você que está em casa, vá na Defere, faça o seu cálculo, passe com o Leandro e com a Lia antes da entrada no INSS. Isso é muito, muito importante. Se você não conseguiu a sua aposentadoria, também procure a Defere. Mesmo que você já tenha aí
Ah, eu já tenho uma colocação aqui, já tenho uma explicação. Uma segunda opção não, uma segunda leitura do que está acontecendo com a aposentadoria da senhora, eu lhe aconselho, procure a Adefere. Neto, Sim, recentemente eu atendi no escritório um cliente, ele, antes de ir na Adefere, ele foi em outro escritório. Certo. E o pessoal lá fez a análise da documentação dele, falou, olha, o máximo que você consegue de aposentadoria, o valor, Neto, era 2.600, porque esse documento aqui não será aceito, essa insalubridade não será aceita. Na Adefere, Neto, analisando ali com base na lei, né, que a gente estuda, se especializa, detectamos, Neto, que o valor correto para ele se aposentar não era 2.600, e sim 4.200. Meu Deus. Tá? E hoje ele está aposentado, tá? Com os 4.200. Que ótimo. Tá, Neto? Então veja, gente, é importante, né? Neto falou, por mais que o senhor e a senhora já tenha lá uma posição, nos dê a honra lá. Vamos fazer uma reanálise, porque nesse caso, Neto, se ele não vai lá, com todo respeito... Ele nunca mais consegue corrigir isso. Dificilmente ele consegue corrigir isso, muito dificilmente. Tá? Então, aposentamos ele com R$4.200. E o outro escritório disse que chegaria no máximo R$2.600. Então, a aposentadoria é coisa séria, Neto. Veja, um erro desse ia custar para o resto da vida dele receber quase R$2.000 a menos. O que faria aí uma diferença, hein, Maria? 24 mil por ano. Por ano. Uma diferença absurda, né, no orçamento diário dele. Então é importante, sim, ter um parecer de quem estude e especialize. E a gente tem esse zelo, né, de sempre estar antenado para dar uma resposta exata e conseguir o melhor benefício. E sabe o que acontece às vezes, Neto? O cliente ele vai lá, ele fala assim, falaram tão bem de você, eu tô aqui. E daí, né, eu guardei o cartão que a pessoa me entregou e vem uma outra pessoa falar assim pra mim, tem uma pessoa boa para te indicar. Quando ele vai ver a mesma pessoa. Acontece isso direto. Duas pessoas indicam o escritório. Chega, não vai lá não. Tem um outro que é melhor que aqui, ó. É o cartão da Adefere. Quando vê o mesmo cartão. Eu falei, o concorrente da Adefere é a Adefere, Leandro. O concorrente da Adefere é a Adefere, Quando eles falam isso lá no escritório, a gente escuta, né? A gente fica feliz, né? E a gente só agradece, a gente só tem que agradecer. Não tem nem palavras para expressar, né? Nossa gratidão, mas porque acontece tem que isso. Mostrar essas coisas boas. Quando vocês vêm aqui, além de responder o público que participa, que é importantíssima a prestação de serviço que a Adefere faz, né? A prestação de serviço que a Adefere faz. Se a gente for entrar no mérito, as pessoas não deveriam nem ter essa oportunidade. Não poderiam ter essa oportunidade. Você não tem em outro lugar. Você pode, porque qualquer órgão não vai ter tão detalhado como tem aqui no programa. Gratuitamente, você está assistindo na sua casa. Mas, além disso, Leandro, eu acho que assim, é trazer ao grande público as experiências que vocês têm. Porque às vezes vocês têm uma experiência, toda semana vocês estão aqui falando uma experiência. Essa que você acabou de contar. Um senhor que ia se aposentar foi no lugar 2.000. Com o Leandro e com a Lia, levantando todos os direitos, foi para mais de 4.000. Quer dizer, essa informação tem que chegar nesse público que está em casa, para eles entenderem, opa, peraí, eu posso estar nessa situação. Quem me garante que não? Então eu tenho que ir lá, eu tenho que ter a certeza. Será que eu não posso receber um pouquinho a mais? Vai deixar para quem? É o seu direito. Então, por isso que é importante essa troca de experiência de vocês. E toda semana vocês estão aqui, toda semana vocês falam, foi o cliente essa semana, vou contar o que aconteceu com ele. Sempre tem um caso novo. Sempre tem um caso novo. Né? E através dos casos resolvidos, né, é como um bom profissional na área de medicina. Né? É como um bom profissional na área de mecânica. Você vai atrás. Eu ouvi falar que, imagina na aposentadoria então, né? Se você vai atrás de um mecânico bom, né, Thiago? O Thiago estava atrás do mecânico, eu tô muito bom, né? Agora tá com o mecânico bom. Então tem que ir atrás do mecânico bom. Imagina a aposentadoria que é pro resto da vida, Leandro. É mesmo, né? Não vai entregar na mão de qualquer um, né? Não pode. Não pode. Por isso eles estão aqui para trocar experiência com vocês de casa. Pois não, Maria, mais perguntas. Diga. Vamos lá, mais perguntas. Se você tem uma dúvida, já pode mandar no nosso WhatsApp aqui também. Se não der tempo deles responderem hoje, vão responder nas próximas participações. Vamos lá para a dúvida da Vilma. A Vilma diz o seguinte, olha, há pouco tempo descobri que perdi a audição do ouvido esquerdo. Tenho direito à aposentadoria por invalidez? Eu tenho 45 anos de idade e 11 anos de contribuição. Que orientação você dá aí, Leandro, para a Vilma? Vilma, boa noite. Eu vejo sim
possibilidade de nós iniciarmos o pedido em prol da sua aposentadoria por invalidez. Claro que, Vilma, tudo vai depender da sua profissão e de como está a sua audição do ouvido direito, tá? Porque o perito médico do INSS, o que ele vai analisar lá, Vilma, antes de aprovar a chamada aposentadoria por invalidez? Ele vai analisar se, sem uma audição, se a senhora consegue exercer a sua profissão. Então, se ele entender que não ouvindo do ouvido esquerdo, a senhora não consegue exercer a sua profissão, nesse caso ele aposenta por invalidez. Se ele entender que sem uma audição, mesmo sem uma audição, a senhora consegue exercer a sua profissão, ele não vai aposentar. Então tudo depende, Neto, na chamada aposentadoria por invalidez, a profissão da pessoa e bem como, no caso da Vilma, como está a audição do ouvido direito. Eu sei que parece uma análise aparentemente cruel, né? Mas é assim que é feita a análise. Claro, Vilma, que se o perito negar, nós vamos entrar com um recurso. Agora, temos também um segundo caminho, que é o amparo assistencial à pessoa com deficiência. Então eu vejo aqui, Vilma, a priori, 2 caminhos para nós percorrermos no seu caso: aposentadoria por invalidez e amparo assistencial à pessoa com deficiência. No amparo assistencial à pessoa com deficiência, basta ter uma deficiência. Aí não importa se essa deficiência incapacita ou não na sua profissão. Basta ter a deficiência. Claro que nós precisamos ver também a renda por pessoa da casa. Então eu vejo aqui, Vilma, 2 caminhos para nós estudarmos no caso da senhora: aposentadoria por invalidez ou amparo assistencial à pessoa com deficiência. Então me dê a honra no escritório, marque um horário comigo ou com a Lia, leve toda a documentação médica e quando nós analisarmos ali no escritório a documentação médica e bem como a sua vida contributiva e etc., eu vou ver se eu vou percorrer o caminho da aposentadoria por invalidez ou se eu vou percorrer o caminho do amparo assistencial ao idoso. Mas um dos 2 nós vamos sim percorrer em prol da senhora, Vilma. Leandro, você sabe que eu vi uma reportagem, mas você falou muito bem, né, essa avaliação que é feita pela INSS. O motorista de ônibus de urbano, por exemplo, ele tem que ter audição muito bem, os 2 ouvidos. Exatamente. Porque ele tem que ouvir os passageiros, né, lá de dentro, e tem que estar ligado também em todo o movimento fora, né? Então você vê, quando você falou da profissão, depende da profissão, né? Às vezes perder um pouco a audição ou comprometer um dos lados da audição não compromete exercer aquela profissão. Exatamente. No caso motorista, sim. Compromete. Exato. Né? Também a visão, tá, Neto? A visão também. O motorista, visão ou audição é caso de aposentadoria por invalidez. Uhum. Isso é pacífico entre os peritos médicos previdenciários. Você está certo na análise. Muito bom. Estamos ao vivo com o programa Piracicaba agora. Eu vou trabalhar na Defere, vocês vão ver, entendeu? A Ana vai apresentar. Já tem uma cadeira, uma mesa lá. Pode ir quando você começa. Etiquetinha, já escrito Neto, vem. Já tá lá, ó. Já ali, tá precisando, tá contratado. Voz assessor previdenciário. Combinou, entendeu? Não vai nem fazer experiência, viu? Já tá contratado. Que beleza. Que firmeza, hein? Que firmeza. Olha, e vai dar certo, viu? Você trabalha lá das 8 às 6, você sai, corre aqui, apresenta o programa. Ali até escolatizou o tempo. Eu até faço lá um esquema, você sai mais cedo, pra dar tempo. Agora, tá bom? Agora fechou. Das 8 da noite até as 7 da manhã não faz nada. Não é, Maria? Pode ficar estudando pra chegar perto dele, né? Neto, vai ter uma complicação só, né? Ligar lá e falar, você quer ser atendido pelo Neto, pela Lia ou pelo Leandro? Vai ser pelo Neto. Daí eu vou me aposentar, o Leandro também. Pode procurar ele, entendeu? Só passa o telefone ali, ó. Diga, Má, pois não. Vamos lá para mais perguntas que chegaram também aqui no nosso WhatsApp. Agora é a vez da dúvida do Augusto. Ele diz o seguinte: minha esposa faleceu deixando uma pensão por morte para mim e para nossos 2 filhos. Nossa filha completou 21 anos em janeiro. O valor do benefício dela passa para mim e para o meu outro filho menor? Excelente pergunta do Augusto. Antes, meus sentimentos, Augusto, pela perda da esposa. Mas vamos lá. Na regra atual da Previdência, como é que funciona o cálculo? Ele paga 50% do valor do benefício mais 10% para cada dependente. No caso, como vocês eram em 3 dependentes, então 80% do valor.
tá? Agora, a sua filha que completou os 21 anos, essa parte dela, ela não vai retornar para você, tá? E para o seu outro filho. O que vai ser feito? O cálculo daí, no caso, ele vai ser de 70% do valor originário, tá? Então, 50% do valor, mais 10% para cada dependente. Como sua filha completou os 21 anos, ela sai, daí fica você e seu filho. Então, vai ficar 70% do valor do benefício originário. Perfeito, tá aí. Faça a sua pergunta. 2534-1234-99141-1048. A sua pergunta é respondida aqui ao vivo pelo Leandro e pela Lia, da Defere. Pois não, Mar. Vamos lá, mais dúvidas que chegaram aqui no nosso WhatsApp. Agora é a vez do Dimas. O Dimas quer saber o seguinte: minha mãe tinha auxílio-doença, que se transformou em aposentadoria. Ela tem direito ao abono? Isso acontece? Boa pergunta. Sim, acontece no auxílio-doença, quando o perito ele concede um tempo de auxílio-doença, porém, quando vai pedir a prorrogação, entende-se que a incapacidade, ela incapacita de forma total e permanente, nesse caso transforma para invalidez, Maria. Dimas, sim, ela tem direito ao abono, importante dizer também quem está nos assistindo, caso tenha dúvida, o que é o abono? O abono é o 13º, tá, gente? 13º. Então, Dimas, tem direito ao abono? Tem direito ao abono. Todos os benefícios previdenciários, Dimas, dá sim direito ao abono. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, auxílio-acidente, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição, salário-maternidade e etc. Ou seja, todos os benefícios previdenciários tem sim direito ao 13º. Só não tem direito ao abono, Dimas, dois benefícios que são os dois benefícios da assistência social: o amparo assistencial ao idoso e o amparo assistencial à pessoa com deficiência. Exceto esses dois, Dimas, todos os outros benefícios dá sim direito ao abono salarial. Muito bom, olha, para o Dimas e para quem está assistindo, acompanhando o nosso programa, estamos ao vivo, né? São 19h35, mas para você que nos assiste também na madrugada, à noite, anota o telefone da Defere. Você vai ligar amanhã, marcando uma consulta. Eu lhe aconselho a você ligar, você que vai se aposentar. Falta 1 ano, falta 2 anos. Eu queria saber o cálculo. Porque quando a gente fala do cálculo, não é só valor, viu, gente? Às vezes a pessoa está assistindo aqui, sabe que ele quer saber, ele vai passar o valor? Vai também. Mas ele vai passar o tempo, ali o Leandro vai passar para o senhor e para a senhora, o tempo que falta. Se a senhora já pode se aposentar, se vai demorar 1 ano, vai demorar 2 anos, se compensa ter um reajuste ali, fazer um ajuste para a sua aposentadoria ser melhor. Tudo isso é feito pela consulta da Defere. Muito precisa, muito bem explicado, para o senhor ter total segurança. Agora, se você deu entrada no INSS, negaram, não querem dar, tá um rolo, pediram um papel, sei lá o que é esse papel, isso é um caso grave. Tem que procurar a Defere. Tem que procurar a Defere para a Defere organizar tudo isso e não ter uma negativa quando você der entrada. Né? Então ele vai explicar tudo. E se não tiver direito, o Leandro ali vai falar para o senhor. Infelizmente é isso mesmo. Se caso não, já vai dar entrada para sair a sua aposentadoria. Então não espere o departamento pessoal da sua empresa tomar as dores, porque eles não querem saber, eles nem entendem disso. É uma coisa entre o senhor e o INSS e fica perdida, porque o abismo é enorme. Por isso tem a ponte que é a Defere para unir esses dois lados e garantir uma aposentadoria boa para a senhora e para o senhor. Entre em contato, a Defere fica aqui em Piracicaba, na Avenida Independência. Fica em Piracicaba, mas atende toda a região, hein? Alô, São Pedro. A Defere também trabalha com muitos clientes aí na cidade de São Pedro. Avenida Independência, 724, sala 33, Liberty Vila dos Frades. Para você marcar um horário para consulta, 3377-0270, 3377-0280, tá bom? Com a Lia e com o Leandro. Fala, Maria. Vamos ver as fotinhos, que esse também é um momento especial, né? Olha só, é um registro muito importante, que eu acho muito legal vocês fazerem esse registro, né, legal. Gente? Olha lá, Jomar todo feliz com a sua cartinha já tá com a carta, hein? Da dignidade. Sim. O José Cícero de Almeida esteve lá também.
na Defere, né, para saber de tudo. Leonel com a esposa Márcia também. Quem aposentou ali? Leonel, né? Leonel, ó que beleza. Parabéns, seu Leonel. A Maria com o esposo Antônio, de Rio das Pedras, nossos vizinhos. Nossos vizinhos, sim. Muito bom. Olha a Roseli também já com a cartinha. Aposentou, beleza. Né? Parabéns, Roseli, todos aí que, né, já estão com a cartinha da dignidade, né, gente? Exatamente, Maria. Parabéns para todos os aposentados e, né, obrigada para todos os clientes que estiveram lá no escritório e nos deram a honra de fazer a foto. É isso daí. Leandrão, Lia, obrigado pela participação de vocês. Terça-feira, de volta aqui, mais informações ajudando o público aí da cidade, né? É isso mesmo, Neto. Obrigada por mais uma terça-feira estarmos aqui. Obrigada, Maria, e boa noite a todos. Obrigado pela honra, Neto. Mais uma terça. Obrigado, gente. Boa noite a todos. Valeu. Você já sabe, aposentadoria é com o Leandro, com a Lia, da Defere.